E me diz uma coisa, o que te levou a querer ser árbitra? Como que começou tua infância? Conta um pouco pra gente da onde saiu esse... Cara, eu quero ser... Olha, eu queria mesmo, hein? Queria muito. E é loucura, porque eu acho que foi do nada, assim. Eu venho de uma família que eu falo assim, que a maioria é homem, né? Minha mãe, de 7 irmãos, 5 homens. A maioria, entre primos, são homens. E assim, meus primos e meu irmão jogavam futebol ali quando a gente tinha 13, 14 anos. E jogava nos times de bairro mesmo. Meu tio era o técnico do time. Então eu sempre ia acompanhar. E aí eu convivia muito com os meninos, porque não tinham as meninas para eu conviver assim. Eu ia na rua jogar bola com os meninos, ia no campinho jogar bola com os meninos. Na escola tinha o campeonato masculino, não tinha feminino de futebol, e eu jogava o campeonato com os meninos. Se tinha, na minha escola na época, era dividido, né, educação física homem e mulher. E aí eu ia jogar futebol com os meninos na outra quadra, enquanto as meninas jogavam handball, essas coisas assim. E eu falava assim, gente, eu amo futebol. Eu quero uma família apaixonada assim por futebol, de no domingo sentar na sala para assistir jogo, né? O jogo das 4 horas da tarde. Falei assim, quero trabalhar com futebol, mas não quero jogar. O que eu posso fazer? E não pensava em jornalismo, não pensava, não sei, não me perguntem até hoje de onde surgiu a ideia que eu queria ser árbitra. Porque nem árbitra na época que veio a minha vontade tinha. Ainda não tinha surgido Silvia Regina, Ana Paula e Aline Lambert. Eu não sei dizer de onde saiu isso. E eu comecei a ligar para a Federação Paulista. Ah, mas só com 18 anos você pode fazer o curso, né? E ter completado o ensino médio. E aí até me formei, mas aí minha mãe falou assim, não, você vai fazer faculdade, depois da faculdade, se você quiser, você faz o curso. E aí eu fui fazer o curso, mas assim, não conhecia um árbitro de futebol. Não tinha visto mulheres na arbitragem quando veio esse sonho na minha cabeça, eu tinha ali 13, 14 anos. E eu não sei te dizer, sinceramente, de onde surgiu, não sei. Caramba. E aquilo veio. E veio e eu fui atrás, assim, sabe? Terminei a faculdade, falei, olha, mãe, o diploma aqui, agora eu posso fazer o curso. Ela falou, agora pode. Pô, que maneiro. E aí foi isso que a gente foi indo. E a arbitragem, eu falo que, eu devo muito à arbitragem, porque me entregou muita coisa. Muita coisa. E nessa época, como é que foi aqueles primeiros contatos ali? Já fazendo o curso, o primeiro jogo que você fez, assim, qual que foi o sentimento, as sensações? Nossa, é muito louco, né? Porque aí, quando eu tive essa vontade, você não via mulheres. Mas quando eu fui fazer o curso, né? Eu queria com 14. Quando eu fui fazer o curso, foi quando tinha surgido, né, a Silvia Regina e tal. E aí era a primeira turma da federação, que eu acho que tinha mais de 10 mulheres no curso. Caramba. Então foi assim, a primeira turma que deu um boom de mulheres. E aí eu lembro que a gente estava fazendo o curso, veio o Arthur Alves, que era diretor do sindicato, o sindicato era do lado, ainda é do lado da federação praticamente. Falou assim, olha, quem quiser ir começar a atuar no amador, nós temos o sindicato com jogos amadores e tal. E eu falei, deixa eu ir atrás da federação, do sindicato. E eu comecei a fazer jogos amadores no Clube Banespa, mas eu era reserva ali. E aí ele me colocou de reserva para ir conhecendo, entendendo. E aí eu ia praticamente todas as noites lá no clube, todo final de semana, mas só ali fazendo reserva. E a estreia no amador, assim, foi aquela loucura que era uma semifinal de um campeonato chato do Banespa, e eles escalaram, no amador também acontece escala errada, viu? Também acontece. E eles escalaram um assistente, uma bandeirinha que estava vetado, porque os clubes no amador também vetam, tá? Ah, é? Também vetam. Tem os bastidores. Tem. Bastidores do poder. E aí ele estava vetado. Aí eles falaram assim, ele não vai bandeirar. Era semifinal. Eu falei assim, aí eles, eu lá todo dia, você vai bandeirar? Eu falei, mas vocês sabem que eu nunca bandeirei. E é uma semifinal. Que loucura. Não, mas você vai bandeirar porque ele tá vetado, não dá tempo deles mandarem outro. E você vai bandeirar. Então, a estreia bandeirando foi assim. Só que aí, depois disso, foi um jogo atrás de outro, um jogo atrás de outro, no amador. Quando foi estrear na federação, foi o Sub-17, Sub-15, Sub-17, São Paulo e Osasco. E aí
foi muito mais tranquilo. Querendo ou não querendo, porque você já vinha naquela bagagem do amador. Cara, e na hora que começou o jogo dessa Nossa estreia? Senhora! Na verdade, assim, era mais tranquilo quando você pega a estreia ali, mas eu falo, todo jogo dá um frio na barriga, né? Eu falo que até hoje, fazendo comentários, você vai fazer um jogo, aí você vai, a gente fez agora a semi, né? Foi a semi Palmeiras e LDU, jogo de volta, e que foi o recorde de audiência da ESPN. Sim. Então, você sabe que você tá indo para um jogo que é gigante, que um comentário seu vai viralizar, Brasil. Exatamente. Se você falar uma merda ali, vamos ser sinceros, é pior do que muitas vezes quando você tava no campo. Porque no campo tem o fato do calor do jogo, né? Sim. E ali na TV, não. E muitas vezes aquilo ali vai viralizar. Então, assim, o frio na barriga é até hoje. Eu falo que se você perde esse friozinho na barriga também é porque o negócio tá já na hora de parar, né? Então, assim, você tem... Os jogos sempre tiveram isso. Porque até o jogo é algo imprevisível, né? Sim. A gente não sabe o que vai acontecer. Esses dias eu tava fazendo um jogo, Premier League, que teve o pênalti... Foi Premier League agora? Que teve o pênalti e teve 2 toques na cobrança. E aí era a primeira vez, depois que a Board e a FIFA esclareceram a regra, que pelo menos eu estava comentando no jogo que isso acontecia, e naquele caso a bola entrou, então você manda repetir o pênalti. Se a bola não tivesse entrado nos 2 toques, cancelava. E isso veio o esclarecimento depois do Atlético de Madrid fazer aquele fuzuê que ele foi eliminado nos pênaltis na última Champions. Tinha tido aquele do Thiago Neves também, acho que na Copa do Brasil, se não me engano. Acho que foi também, porque antes você tocou 2 vezes, acabou. Exato. Então, assim, foi esse final de semana, sabe? Que aí você pega e você fala assim, cara, é uma coisa que nunca aconteceu. Se você não tá com a regra na sua cabeça... Você vai falar a coisa errada aqui e você forma uma opinião totalmente errada. Pra voltar. Então, não. E assim, o jogo é imprevisível. Então eu acho que assim, isso também dá aquele friozinho na barriga que você nunca sabe o que pode acontecer. É um ponto que foi crucial. Veio um jogador aqui recentemente, o Thiago, e ele falou pra mim uma coisa assim, ele falou, cara, eu sinto o mesmo frio na barriga que eu sentia quando eu comecei até hoje. E acho que se a gente perde esse frio na barriga... É que sinal de que acho que talvez esteja na hora da gente parar, né? Ou repensar, né? Ou repensar. Ou repensar. Exatamente. Porque acho que ele é importante, ele ajuda, óbvio, você sabendo canalizar esse frio na barriga, ele te ajuda a você desempenhar melhor também, né? Você tem esse ponto, ele ajuda a desempenhar melhor. E assim, eu falo, gente, eu tenho meu momento de concentrar, sabe? Cada um tem o seu jeito, assim como o jogador. Então, tem o jogador que quer ouvir música, tem aquele jogador que quer ficar quietinho. Eu normalmente vou no meu carro ali, fazendo até minha oraçãozinha ali, sabe? Respirando fundo. E quando você fala com psicólogos esportivos, eles também falam isso, né? Quando você lê, eu estudo, eu gosto de estudar muito ali, é que esse frio na barriga, esse ponto de estresse, até de ansiedade, ele é importante. Deixa em alerta, né? Exatamente, porque ele te dá um alerta. Então você não vai relaxado totalmente, porque se você vai relaxado, a chance de você não render ou de você errar alguma coisa é até maior. Sim. Só que aí você também tem um ponto certo desse nível de estresse, de ansiedade, para ele estar vamos dizer, no limite certo de controle, para você não relaxar, tá no alerta e ele também não te fazer mal. E Renata, falando sobre essa questão psicológica, a profissão, né, de árbitro, bandeirinha, enfim, é uma profissão de uma carga de estresse absurda. Sim. E os árbitros são os primeiros a serem xingados pela torcida, não importa como, e os primeiros que são cobrados, né? Ou se ele acertar ou se ele errar. Como que você enxerga o preparo mental de um árbitro nos dias de hoje? Porque tem a internet. Se a gente fosse pegar 10 anos, 15 anos atrás, o erro ficava na TV. Você desligava a TV, acabou. Não colocava o programa esportivo, sua cabeça ia, você entendia o seu erro e melhorava. Hoje em dia você é bombardeado por mensagens, muitas vezes mensagens de ódio. E como esses novos árbitros, essa geração nova, pode se blindar em relação a isso? Que é um problema muito sério, né?
É um problema muito sério. Eu acho que nós todos, ainda mais que lidamos com o futebol, que é uma paixão nacional, hoje eu acho que um grande problema realmente são as redes sociais. Você lidar com esse baque, com as coisas que as pessoas falam. Eu, por exemplo, eu até posto, mas eu não olho comentários. Eu paro, não olho comentários. E os árbitros, eu penso muito nesse sentido, assim, os árbitros, eles precisam entender o contexto que eles estão inseridos. Eles trabalham com uma paixão nacional. Essa paixão nacional deixa muita gente irracional. Total. Então você tem que saber, lá atrás, né, a gente tinha um psicólogo na Federação Paulista, que ele falou uma coisa que me marcou muito. E eu acho que como eu estava começando a carreira, isso também me ajudou. Eu acho que esse é um ponto importante para os árbitros. Você está ali no campo, você está, vamos dizer, representando um personagem, que é um árbitro, é um bandeira. As pessoas que estão ali te xingando, te ofendendo, elas não te conhecem. Elas não conhecem o ser humano que você é, elas não conhecem o seu caráter, a sua índole, elas nunca conversaram com você. O que elas ofendem, o que elas xingam, é o personagem que você representa ali naquele momento. Então, se você conseguir separar isso, que não é uma ofensa pessoal, porque as pessoas não te conhecem para te ofender, para falar realmente que você é aquilo, e entender que é aquilo que a figura que você significa naquele contexto é que está sendo xingado, você vai conseguir lidar melhor com isso. Então, isso foi um ponto, assim, que acho que me ajudou bastante e os árbitros precisam entender que aquilo não te define. Você vai errar, mas aquilo não define quem você é, o profissional que você é. Eu acho que isso é o mais importante ali, porque não dá para dizer que se você vai olhar um comentário, muitas vezes não vai pesar. E você tem outros pontos, né? Porque, assim, isso não acontece só com o árbitro. Eu acho que com os jogadores também. De repente, o jogador errou um pênalti aqui hoje e era um pênalti que valia o campeonato. O árbitro deixou de marcar um pênalti que poderia valer o campeonato. Aí, muitas vezes, quem sofre? A família deles. Porque aí o filho do jogador amanhã na escola, ou o filho do árbitro amanhã na escola, vai ser xingado. Seu pai não sei o quê, seu pai não sei o que lá. Então, eu acho que esse contexto, que inclui muitas vezes a família, também pode complicar um pouquinho mais a situação para lidar hoje com as redes sociais. Você sabe, a gente sabe que tem árbitros que acabam recebendo ameaça, né? Um monte de coisa. Então, você trabalhar isso e entender que aquilo não te define pode ajudar bastante a lidar com isso, porque as críticas são diárias. Você tem que saber lidar com elas. Um dia você tá bem, olha, que jogo perfeito, outro dia você vai errar e o mundo vai cair mesmo. Cara, pior que essa ótica eu nunca tinha parado pra pensar e foi um ponto excelente. Realmente o árbitro, ele é um personagem, às vezes a galera xinga. Claro, tem aqueles mais famosos que você acaba acompanhando, mas num contexto geral, é alguém que tá indo, aspas, contra o teu time, mas pô, é uma ótica interessante para o trabalho mental, não só de árbitros, mas como jogadores também.